Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Viva, bem-vindos a mais um Sobre Carris. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano. Viva, Carlos. Ora, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Grande destaque desta edição do Sobre Carris, uma entrevista ao Ministro com a pasta das Infraestruturas, Miguel Pinteluz. Vamos ouvir as perguntas que Carlos Cipriano fez ao Ministro com esta pasta. Num governo que sabemos ter os dias contados. Haverá eleições neste mês de maio, 18 de maio. Teremos um novo ciclo e veremos as propostas dos partidos para este setor. Mas para já, vamos começar com o primeiro excerto desta entrevista que pode ler também em público.pt. A linha da Beira Alta comprometeu-se que iria reabrir no primeiro trimestre de 2025 e isso não aconteceu. A pergunta é, tal como aconteceu com os seus antecessores Pedro Nuno Santos e João Galamba, sendo-se enganado pela IP? Não, para já convido a revisitar as minhas declarações sobre a linha da Beira Alta e o que eu disse é que a obra termina no primeiro trimestre. Revisitei-as em São João da Pesqueira quando disse que reabria e não termina. E portanto, não. A conclusão da obra. E portanto, se estamos a 25, eu posso lhe dizer e convido, já agora ao Carlos, para no dia 31 ir visitar a obra da Beira Alta. E portanto, estará concluída, comboios a andar, mas como sabe, há um processo de certificação. E portanto, ninguém se sente enganado. A IP é uma grande empresa, com grandes quadros, é, eu diria, o navio almirante das infraestruturas em Portugal. E com esta administração, com este governo, a IP está a cumprir com os prazos. E o compromisso que a IP tinha comigo era, no primeiro trimestre, a obra estar concluída. A obra, a construção civil, está concluída no primeiro trimestre. E por isso convido a vir andar connosco de comboio. Irei com todo o prazer, mas declarou em São João da Pesqueira que reabriria no primeiro trimestre. Eu acabo de dizer não à operação. Vai reabrir, vão estar comboios a andar. Só até Mangualde, não entre Pampilhós e Mangualde. Ou seja, a linha da Beira Alta vai continuar fechada, basicamente. É um facto. Não haverá operação comercial de comboios. Eu falei em operação comercial. Vai reabrir no sentido em que vão poder transitar comboios, não em operação comercial, para os testes que são necessários fazer. Como é sabido e é conhecedor da pasta das infraestruturas e, nomeadamente, da ferrovia, é conhecedor que é preciso fazer testes e os comboios têm que andar. A linha tem que ser reaberta para poder andar comboios para fazer todos os testes. E eu convido no próximo dia 31 a vir comigo fazer esse primeiro trajeto. Dia 31 vamos andar a linha toda. E confie naquilo que estou a dizer. Carlos, o Ministro, aqui neste certo que acabámos de ouvir, garante que a Beira Alta tem a obra feita neste dia 31 de março. Portanto, o compromisso é cumprido. O que te pergunto é mesmo assim? Bom, a mensagem que o Ministro sempre quis passar foi a de que iria haver a reabertura da linha da Beira Alta no primeiro trimestre de 2025. Mas por muito que lhe custe, foi enganado pela IP porque não vai haver nenhuma reabertura. Mesmo com a viagem que está prevista para o dia 31 de março, em que o próprio Ministro vai viajar na linha da Beira Alta, mas o que vai acontecer é uma viagem de trabalho de um governante a uma obra pública. Será uma viagem numa via interdita, isto é, numa linha que não foi dada à exploração, não é uma reabertura, e nem será uma estreia porque, como vocês sabem, quase todos os dias circulam lá na linha da Beira Alta comboios dos empreiteiros, que circulam com regras próprias, nomeadamente o regime de marcha à vista, e portanto convém lembrar que é uma linha que nem sequer é seguida pelo CCO de Braço de Prata. Portanto, no próprio sistema da Rede Ferroviária Nacional, aqui neste momento é um buraco negro, está ausente, não é seguido. Portanto, o CCO só controla a entrada e saída dos comboios dos empreiteiros e dos veículos de obras em Celurico e na Pampilhosa. A partir daí circulam lá comboios. Portanto, isto nem sequer vai ser uma estreia. E, portanto, não, Sr. Ministro, isto não é uma reabertura. Uma reabertura seria dar a linha à exploração, significava ter comboios a circular, parar nas estações, passageiros a embarcar e a desembarcar, e nada disto vai acontecer até junho. E, portanto, repito, isto vai ser apenas uma viagem de trabalho de um ministro para visitar uma obra pública. E só isso. Diogo? Vou começar por citar uma frase do ministro Miguel Pinteluz de 24 de setembro do ano passado, 2024.
Ao intervir numa sessão na Câmara de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, Miguel Pinteluz avançou que um segundo troço será reaberto em dezembro e, abre aspas, até março do próximo ano, os 200 km da linha estarão reabertos. Fechar aspas. Isto não foi assim há tanto tempo. Isto realmente foi proferido pelo Ministro. Não há quaisquer dúvidas. E como é natural, a expectativa foi gerada era que os comboios voltassem agora no final de março. E o que é que acontece? Comboios é só uma marcha de ensaios, que não é obviamente um serviço comercial, porque eu, se tiver um bilhete ou passe ferroviário ou outro título de viagem, não consigo entrar neste comboio. Portanto, lamentavelmente, isto não é uma reabertura. E já agora, no Ferrovia 2020, quando nós temos os quadros com as previsões das obras, quando é que iam ficar concluídas, há vários códigos de cores. Há a contratação do projeto, fase projeto, contratação da construção, construção, e depois há sempre um quadradinho vermelho que diz testes e certificação. Ora, relativamente à Beira Alta, o último quadrado culmina no primeiro trimestre de 2020. Ou seja, estas obras já deviam ter ficado concluídas há 5 anos. Ora, vamos entrar no segundo trimestre de 2025 e não temos a linha totalmente reaberta, os comboios de mercadorias não podem lá circular, além de que, quando a linha for dada como totalmente reaberta, ainda têm de fazer marchas de ensaios para os maquinistas garantirem que podem circular em todas as condições. Portanto, não estará totalmente reaberta a Beira Alta, o ministro foi testado e o teste não foi concluído com sucesso. É o que se pode dizer neste momento. E a nossa aposta, sendo assim, vai continuar a decorrer, porque ainda não podemos apurar vencedores nesta altura. Continuamos então a ouvir mais um excerto desta entrevista do Público ao ministro Miguel Pinteluz. Queria perguntar-lhe aqui agora quando é que estão previstas as conclusões das obras da linha do Oeste, da linha do Algarve e do Évora-Elvas. Como é sabido, até ao final de 26 estão essas obras... As três? As três. O consórcio que venceu a segunda fase, o troço Oian-Sor, propõe uma estação para alta velocidade em Taveiro, contrariando o que estava no caderno de encargos que definia uma estação em Coimbra B. O que é que vai acontecer? Vai aceitar essa pretensão do consórcio? Vai anular o concurso? Como é que vai resolver isto? O consórcio não ganhou. E, portanto, se tivesse ganho, estava a adjudicar. Ficou em primeiro não lugar. Ganhou. O que ficou em primeiro também não lugar, ficou em primeiro lugar. E, portanto, era o único. Era o único. Ficou e, portanto, em primeiro e último. Nem ganhou, nem ficou em primeiro lugar. Pronto. Com essa correção feita, dizer-lhe, como é sabido, também já foi público, vai haver um novo concurso. E eu também já o disse, em afirmações públicas, que em gestão este governo irá lançar esse novo concurso com a IP, porque, como é sabido, também o anterior governo também lançou em gestão o primeiro concurso, e, portanto, é algo que extravasa os governos e a necessidade objetiva de cumprir prazos. E, portanto, é algo estratégico, há um consenso alargado, portanto, a IP está mandatada para lançar, quanto antes, novamente, o concurso para Oian-Sor. Isso vai atrasar quanto tempo o calendário do Porto Sor? Eu diria que atrasa, basicamente, 3 meses, que são estes 3 meses entre este concurso e o próximo concurso. Supõe-se que a IP não lançará o concurso com o mesmo preço base, para não correr o risco de ficar eu não vou antecipar, mas já está a supor coisas que eu diria, conviria a não ter já essas certezas. Eu estou convencido que vai ser com o mesmo preço base. Haverá uma estação em Gaia, em Santo Ovídio, ou a estação será mais a sul? Eu não tenho agora aqui todo o trajeto e, portanto, não sei responder agora, de repente, onde é que é. Ok. Nunca ouvimos falar na linha do Douro nem na reabertura do Pocinho Barca d'Alva. Porquê? Porque a avaliação que fazemos, primeiro, não é prioritário para nós. Segundo, a avaliação que fazemos, não existe dinâmica comercial para o investimento que é preciso. Mas estamos a estudar outras soluções, nomeadamente aproveitamento turístico e outras, que estão em cima da mesa, mas é algo que não temos uma solução e, portanto, só falamos daquilo que temos soluções. Já estávamos desconfiados do desinteresse do Estado nos últimos anos na reabertura do Pocinho Barca d'Alva, porque as últimas novidades são mais ou menos de há 2 anos, de abril, maio de 2023, quando saiu o famoso estudo que indicava que a taxa de rentabilidade era por volta de 8, 9%, caso a linha fosse reaberta. Este trouxe na linha do Douro até à fronteira com Espanha, mas ninguém quer saber. O Estado totalmente desinteressado numa reabertura com o elevado potencial turístico, também como serviço público de transporte para as populações que vivem nesta zona. Um governo que se diz que quer promover a coesão territorial, não quer promover a coesão através do transporte público sustentável, ainda por cima, porque depois o que nós temos é o Parlamento a aprovar, embora aqui o Governo não tenha concordado, mas temos o Parlamento a aprovar medidas para isentar as portagens nas antigas SCUT,
E o comboio, como sempre, é o parente pobre nesta equação, o que não se consegue entender. Também há uma resolução da Assembleia da República para a reabertura deste troço, não é? E nós já sabemos, Ruben, Carlos, que as resoluções da Assembleia, infelizmente, não têm contado grande coisa, como vocês já escreveram anteriormente. E uma região que é altamente excedentária em produção de eletricidade limpa, que pode alimentar estes comboios, mais uma vez vai ter que ficar à espera. 75 milhões de euros bastariam para que os comboios voltassem a circular, mas o Estado está completamente desinteressado. Não se consegue compreender como é que isto é possível. Aparentemente pode vir a ter mais viabilidade económica um túnel entre Algés e a Trafaria do que uma reabertura no Douro Interior, onde sabemos que já lá está a plataforma ferroviária, não é? E, portanto, na prática seria reabrir aquilo que já antes foi construído. É mesmo necessário um túnel entre Trafaria e Algés para trazer mais carros para Lisboa? A resolução do Conselho de Ministros foi clara. Mandatar a IP para estudar. Os municípios da margem sul, a começar por Almada, pedem. O da margem norte, o Eiras, nomeadamente, pede. No fundo, fecha a malha da Cril e une à Trafaria. Depois, a IP é mandatada para estudar a solução rodoferroviária. Fundamental é o metro norte do Tejo poder fazer a ancoragem ao metro sul do Tejo e poder alimentar todo o arco ribeirinho sul. E, portanto, em ferrovia ou metro ligeiro de superfície. Portanto, é aquilo que se tem que estudar e é aquilo que tem que estudar. E, portanto, o que a IP está mandatada é para fazer todos os estudos, nomeadamente de procura, de necessidade, de custo-benefício e poder enquadrá-la nas 4 concessões que passarão a existir. A TTT, a Vasco da Gama, a 25 de Abril e o túnel Algés-Trafaria. E, portanto, eu não tomo decisões no éter. Eu tomo decisões consubstanciadas. E consubstanciadas em opiniões credíveis. E as opiniões credíveis são de quem? A IP, neste caso a IP, e os estudos que vão prosseguir no sentido da viabilização do túnel Algés-Trafaria. Já quanto à Fertagos e à importância desta transportadora ferroviária e à necessidade de material circulante para servir as populações da margem sul do Tejo, o Ministro disse isto. O diagnóstico dos problemas da Fertagos é conhecido e resume-se a isto: falta de comboios. Como é que isto se soluciona? Pois, tocou num ponto absolutamente importante, decisivo, que tem a ver com, repare, que nos pedidos de reequilíbrio económico-financeiro da concessão, nunca, nem o anterior governo, nem a Fertagos pede mais comboios. O que é estranhíssimo. E este governo herda esta situação. E, portanto, agora foi-nos sinalizado ao fim deste tempo que sim, de facto, são precisos mais comboios. E, portanto, nós imediatamente contactámos a CP, que era uma das possibilidades. A CP manifestou-se totalmente avessa a ter soluções para acudir. Também fui imediatamente atacado por essa posição. Curioso, os sindicatos, em comunicado, todos em conjunto, vieram eles próprios propor soluções que era desvio de outro material circulante para servir a Fertagos, mas a CP não teve esse entendimento. Nós respeitámos a decisão da CP e, portanto, o que é que estamos hoje a trabalhar? Estamos a trabalhar e mandatei a CP no sentido de encontrar o mais depressa possível equipamento disponível em Espanha para reforçar equipamento e linhas que estão absolutamente deficitárias em Portugal. Segunda linha de raciocínio, o Governo está a culminar o processo de litigância que está em tribunal para o concurso público, como se sabe, que ficou parado em tribunal. É um mal nacional, o Código dos Contratos Públicos, a forma como tudo isto é feito e que, como sabe, o governo português perde, o Estado português perde 16 milhões de euros ao mês por não estar a adjudicar o concurso público. E, portanto, é essencial. Tanto o concurso de alta velocidade, que agora atrasa 2 meses, 3 meses, para o próximo governo lançar o concurso para o material circulante de alta velocidade, como aquelas... Mas disse que está a haver luz ao fundo do túnel nesse processo judicial para os 117 comboios? Estamos a tentar encontrar uma solução para resolver a questão da litigância, para poder desbloquear esse concurso. E esse é o nosso, onde nós estamos a trabalhar. Dos 16 milhões de euros que o Estado português perde, não pode explicar? É a estimativa que o Estado português tem de perder fundos, porque por cada mês que passa são 16 milhões de euros que perde por causa do tempo de entrega da última carruagem. Nesse concurso, os 117. Dos últimos comboios. Nesse concurso, 117. Carlos Cipriano, infelizmente, para os passageiros desta ligação ferroviária, não há uma solução aparente à vista. Não há nenhuma solução fácil aqui, porque não se podem comprar comboios de um dia para o outro. Mas o Ministro não deixa de ter razão ao dizer que até agora a concessão não apresentou a necessidade de ter mais comboios e a situação mudou. Não é bem assim. Está mais do que implícito, ou até mesmo explícito, já há vários anos, que a frota da Fertagos é insuficiente.
seria suficiente em 1999, deixou de ser ao longo do tempo e agora é claramente insuficiente. E, portanto, ele não pode dizer que não sabia, que foi apanhado desprevenido ou que nunca formalizaram o pedido para aumentar a frota. Não, este problema estava diagnosticado. E, portanto, tanto este governo como já o governo anterior deveriam ter previsto esta situação. Okay? Agora, não sendo um problema com resolução fácil, aquilo que o Ministro adiantou, pelo menos, é uma luz ao fundo do túnel, porque significa que olharam para o problema e estão à procura de uma solução de recurso, tendo em conta que um concurso público para comprar novos comboios demora muito tempo. Bom, então vamos lá tentar desenrascar isto comprando material em Espanha, que poderão, por exemplo, serem os reboques de unidades automotoras irmãs de estas e que, portanto, permitiriam reforçar a capacidade destes comboios. Mas isto também não é um processo fácil, depois teremos as homologações e tudo isso, portanto, nunca menos de um ano a um ano e meio, mas é bom saber que já se está a pensar numa solução e, portanto, chapou o Sr. Ministro porque mandatou a CP para ir à Espanha tratar de material circulante para não só para a Fertagos, como também dá a entender, digamos, para todas as linhas deficitárias com material circulante. Portanto, mais uma vez, provavelmente, teremos que recorrer a nossos irmãos para reforçar a nossa frota. Diogo. Eu vou um bocadinho em sentido contrário, tenho que admitir. 3 pontos. Nenhum operador vai pedir para comprar comboios quando os contratos de concessão são sucessivamente prorrogados por períodos tão baixinhos, porque para que é que vai comprar comboios se depois não pode amortizar o investimento? Não dá, lamentavelmente. O problema de origem é, desde 2019, estar sucessivamente a prorrogar a concessão em vez de se abrir um novo concurso público internacional. Porque quando a concessão foi prorrogada em 2019, no final de 2019, já tínhamos quase um ano de passe metropolitano a 40 euros, já sabia das cada vez maiores enchentes nos comboios afertados e mesmo assim o governo na altura não foi capaz de encontrar uma solução para isso. A solução não era mais uma prorrogação. Era encontrar uma solução airosa para compensar o concessionário, a Fertagos, e lançar um novo concurso público internacional para resolver isto de uma vez com um prazo suficientemente grande para que o operador se sentisse tentado a comprar comboios novos para poder amortizar o investimento. Porque quando se compra um comboio, demoram-se décadas a amortizar o investimento. Não é em 5 ou 10 anos, são 25, 30 anos, porque é a vida útil do comboio, com uma renovação no máximo. Isso é logo o primeiro ponto. Depois, a questão de comprar comboios à Espanha. Eu gostava muito que houvesse uma solução, gostava muito de acreditar que isso vai acontecer, só que se a CP não consegue comprar locomotivas a série 252 da Renfe para pôr o Celta, finalmente, em modo elétrico de baixa catenária, quem é que nos vai garantir que vai conseguir comprar esses tais reboques ou material para ajudar a Fertagos? 3. A solução mais imediata é retirar a exclusividade da concessão Norte-Sul e permitir que a CP faça desdobramentos na hora de ponta, como já sugeriram os sindicatos e as comissões de trabalhadores relativas à CP. É a solução mais imediata para se poder aumentar um bocadinho a capacidade na hora de ponta, porque senão não há grande alternativa neste momento, porque a opção de Espanha, eu gostava muito de acreditar nela, mas eu não estou com fé nenhuma. Só 2 pontos, Diogo. Julgo saber que a compra das locomotivas 252 Espanha não se concretiza porque não há interesse por parte dos espanhóis. Provavelmente com algum receio de que a CP entre no seu mercado. E, portanto, isso era o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo sem a concessão da Fertagos, a CP também não tem assim tanto material para reforçar o serviço, mesmo que fosse tudo feito pela CP Lisboa. Ok, teria mais flexibilidade, uma vez que teria mais material, mas também a CP está com dificuldades em assegurar a sua oferta dos suburbanos de Lisboa e, portanto, a manta tanto é curta para a Fertagos como é para a CP. E, portanto, volto a dizer, isto no curto prazo não se resolve, o problema é grave e significa que há falta de comboios. Daí o tal desdobramento, porque não havendo capacidade para aumentar muito o número de circulações, a proposta pode ser discutível, naturalmente vale a pena discutir, que é, em horas de ponta, em vez, por exemplo, dos comboios provenientes da Castanha do Ribatejo ficarem todos em Alcântara, passam Campolide,
passam a ponte e vão até Coine, Fogoteiro, por exemplo, e também outros desdobramentos possíveis a partir de Miracintra-Melessas, em vez de ficarem no Recio, não, para lá de Campolide também atravessam a ponte. Mas isto são paliativos, não é varinha mágica que vai resolver tudo. Agora, tem que ser a solução mais imediata, porque o que se está a sentir neste momento é que o assunto Fertags fez barulho em dezembro, em janeiro, fevereiro, mas parece que está a sair outra vez à atualidade e não se resolve nada. E as pessoas continuam a apanhar o comboio ou a ficar à espera do comboio porque não conseguem entrar nele. E a sensação que dá é que se está a esquecer deste assunto. E é um assunto do qual não nos podemos esquecer. Eu não estou a ver a CP a reduzir a sua oferta para Alcântara e para o Rossio para ir à margem sul, porque isso significava prestar um mau serviço aos seus clientes. Mas, enfim, no plano teórico eu penso que essas propostas têm alguma piada. Mas desculpem a minha insistência. São precisos comboios. Sem comboios não se pode responder ao pico de procura que está a haver neste momento na região de Lisboa. Na realidade, o número de passageiros da CP tem aumentado muito, também graças ao aumento da procura em Lisboa. E, portanto, obviamente, se as atuais ligações já são insuficientes, mudar rotas e criar novas ligações trariam provavelmente um problema ainda maior quando já sabemos que seria muito apertado. Acho que vale a pena discutir seriamente esta opção, porque é o mais imediato, porque como disse o Carlos e bem, se Espanha eventualmente, isto é um eventualmente, fornecer material, vai demorar tempo a vir, porque ainda por cima é tal questão da homologação e certificação. Sabemos que novo material para a ferrovia faz falta e também sabemos que o concurso dos 117 comboios está parado em tribunal. E isto tem consequências para o país. São 16 milhões por mês que se perdem em fundos comunitários, é dinheiro que, podendo ser reprogramado, tira do bolo do próximo quadro comunitário e, portanto, é uma fortuna que Portugal perde a cada mês com esta litigância nos tribunais. E Carlos Cipriano, o ministro, aponta o dedo às empresas e a este Código de Contratação Pública e a tudo o que isto implica. E com razão. O ministro põe o dedo na ferida quando diz que é um mal nacional o Código dos Contratos Públicos e a forma como tudo isto é feito. E, portanto, neste caso, o Governo, de alguma forma, está de mãos atadas, porque se é ao Governo o que é do Governo e à Justiça o que é da Justiça, há que esperar por uma decisão do Tribunal, que tarda muito. Não me parece que o erro seja ou tenha sido do caderno de encargos da CP. Também não tinha a ver com a questão da valorização da componente nacional que era atribuída aos concorrentes para fabricarem os comboios no país. O problema é realmente entre as empresas, por questões meramente técnicas, e, portanto, graças a essa litigância, estamos todos a perder, e como eu disse, são 16 milhões de euros por mês que o país perde, ou melhor, que o país não ganha, porque não recebe atempadamente esses comboios. Diogo? Eu, sobre esta questão, falei no episódio anterior, eu acredito, honestamente, que um governo que teve um ano para desatar este nó, eventualmente, a nível jurídico, poderia ter pensado noutras opções para não ficar tanto tempo à espera dos tribunais e desatar o nó. Porque já vamos com o anúncio do vencedor, foi em novembro de 2023, já passou praticamente ano e meio e ainda não há contrato assinado e ainda não há a validação pelo Tribunal de Contas que é necessária, porque ainda há esse ponto do visto prévio do Tribunal de Contas. E ninguém garante, porque às vezes há necessidade de devolver documentos, prestar mais esclarecimentos, que isso fique resolvido atempadamente. Portanto, eu estou muito descrente em relação a esta espera pelos tribunais. Mas sobre isso já foi no episódio passado, portanto não há muito mais a acrescentar. E foi esta a entrevista ao ministro Miguel Pinto Luz, conduzido pela Marta Moitinho Oliveira e pelo Carlos Cipriano, do Público, que aqui ouvimos em excerto. Diogo, vamos abrir outro tema neste episódio sobre Carris, porque temos mais atualidade ferroviária. E olhando para a linha de Cascais, em Lisboa... Ruben, já que falámos em Miguel Pinto Luz, não esqueci que Miguel Pinto Luz foi, durante vários anos, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, com a pasta da mobilidade, e nem por acaso vamos falar sobre a linha de Cascais. É isso, Cascais tem tido avanços e recuos nos horários, mas o que é certo é que a população não está
bem servida e há muitas carências, quer de material circulante e, consequentemente, do número de ligações que antigamente existiam e que hoje são muito menos. Quanto menos, Diogo? E o antigamente, nós estamos a falar do antigamente há 50 ou 60 anos, nos tempos em que a linha de Cascais era gerida pela Sociedade do Casino de Estoril. Não, estamos a falar de 2002, a março de 2007. Na altura havia 279 comboios por dia no total na linha de Cascais. E hoje são? Com o horário que entrou em vigor no passado dia 23 de março, são 198 comboios por dia. Portanto, estamos a falar mais coisa, menos coisa, de menos 79 comboios por dia. Sendo que o principal efeito é na hora de ponta, porque imagine-se, na altura, até março de 2007, entre as 7 e as 8 da manhã, ou seja, em 60 minutos, partiam 13 comboios da estação do Cais do Sodré para diferentes destinos. Havia uns comboios que ficavam em Oeiras, outros em São Pedro, na zona de Estoril, e outros ficavam em Cascais. E ao longo dos anos, o número de comboios foi diminuindo, sobretudo na hora de ponta. Porquê é que isto acontece? Não tem havido investimentos no material circulante, houve vários concursos de compra de novos comboios que foram anulados, não houve investimentos na infraestrutura e depois não houve nenhuma decisão política sobre o que fazer com a linha de Cascais. Porque a eletrificação da linha de Cascais, que para o ano completa 100 anos, um século, é exatamente a mesma, 1500 volts, que é uma exceção em toda a rede ferroviária nacional. Já para não falar que em termos de infraestrutura, de alguma maneira a linha de Cascais está isolada do resto da rede, porque a única ligação é entre Alcântara-Terra e Alcântara-Mar à superfície e cada vez que passa lá um comboio, literalmente para o trânsito. Para o comboio poder passar. E normalmente são só os comboios de mercadorias que o fazem, ou então se há uma marcha de serviço que é para haver alguma reparação de material circulante. Agora, estão previstos investimentos na infraestrutura que estão a decorrer, a cargo da IP. Também está prevista, lá está, a compra de novos comboios dentro do TALEC das 117 novas unidades. Cascais vai ter direito a 34 automotoras. Neste momento tem 31 na frota, mas tem menos de 30 em ativo, ou seja, constantemente em marcha. Mas não sabemos quando é que chegam, porque, como ainda há pouco falámos, o concurso continua a parar nos tribunais e entre a adjudicação do contrato e os primeiros comboios começarem a vir, serão pelo menos 4 anos. Quando todas as obras estiverem concluídas, qual vai ser a vantagem? A linha de Cascais vai poder receber os mesmos comboios suburbanos que existem em Lisboa e que também existem no Porto. E porquê é que isto acontece? Porque há uns anos, Carlos, tu escreveste no final de 2020 sobre o famoso ensaio da automotora da série 3400 nos serviços urbanos do Porto, que chegou à estação da parede e ia embatendo na plataforma. Foi por 3 centímetros que tal não aconteceu. E quando todas as obras estiverem concluídas, voltagem 25 mil volts e a altura das plataformas será, em princípio, a mesma que nas restantes estações que recebem comboios suburbanos em Lisboa. Portanto, Carlos, a solução é a melhor solução delas todas, esperar. Sim, mas já agora eu estou de acordo com a decisão de terem reduzido o número de comboios nas horas de ponta enquanto duram as obras, porque pelo menos as pessoas ficam a saber com o que é que contam, porque andavam os comboios todos atrasados, o serviço estava muito degradado e se reduzir 2 comboios por hora na hora de ponta é o preço a pagar para que os comboios venham a horas e as pessoas possam confiar nos horários, então aí eu estou de acordo. Pronto, as obras são necessárias, é um mal menor. Há pouco não falei de um pormenor, que é a linha de Cascais funciona com comboios cujo chassi, algumas delas, cuja caixa data de 1960, algumas delas ainda, sobretudo as unidades triplas, 3 carruagens, sendo que outras são da década de 1970, que era a série 3100, que era a série 3200, atualmente 3150, outras 3250, com 4 carruagens, foram fabricadas nas antigas oficinas da Sorefam e foram todas modernizadas em 1998 nas oficinas da DMF. Só que é assim, uma modernização não é suposto aguentar quase 30 anos. E o que se faz todos os dias nestas oficinas é
milagre absoluto, porque comboios com esta idade a circularem todos os dias Sabes e o eles que é, Diogo? funcionarem... É o museu mais bonito de Lisboa. E recomendo a todos que visitem. Neste episódio temos ainda novidades no que toca ao futuro da CP. Isto porque, pelo menos a estudar, temos a certeza que a CP está a fazer estudos para novas ligações, ou pelo menos contratou empresas para fazerem estudos para novas ligações. E Carlos Cipriano, entre o estudo e a concretização, pode vir um grande salto, uma grande diferença. Mas é certo que se forem concretizadas estas ideias, serão a mudança completa daquilo que é hoje o serviço da CP. Seria uma revolução ferroviária. Eu não acredito em nada disto, mas confesso que quando escrevi esta peça sonhei e gostei muito, deu muito gozo. Porquê? Já te imaginavas num comboio a acordar na Galiza vindo do Algarve, não é? Ao contrário, sair da Galiza e acordar no Algarve. A Galiza, fantástico. Sim, quer dizer, a CP precisa de fundamentar através de estudos de procura, não é? O ajuste de novas rotas, porque uma vez que tem o contrato de serviço público, não tem total liberdade para lançar novos serviços. E, portanto, tem que justificar junto da tutela, junto do regulador, a AMT, e por vezes também junto do IMT, tem que fundamentar os novos serviços que queira inaugurar. E, portanto, uma vez que vêm aí os tais 117 comboios, quando vierem, não é? Mas pronto, é necessário fazer alguns estudos sobre isso. E, portanto, algumas das ideias que a CP tem são coisas como, por exemplo, fazer comboios diretos Covilhã-Porto, Lisboa-Salamanca, Braga-Vila Real de Santo António, Faro-Elvas, um percurso circular pela Beira Baixa, Beira Alta, quando reabrir a Beira Alta, em que o comboio sai de Lisboa com destino a Lisboa, indo pela Beira Baixa e voltando pela Beira Alta e vice-versa. A tal história de um comboio Algarve-Corunha com carruagem-escama e, portanto, também outras coisas como o reforço do serviço regional no Minho e da linha do Norte. Bom, tudo isto faz sonhar, seria uma autêntica revolução ferroviária, mas notei aqui algumas falhas. E uma delas parece-me grave porque afasta a utilização da linha de alta velocidade para fazer comboios diretos para a Beira Alta ou para o Oeste, por exemplo. Ou seja, aquilo que se fala de se fazer a linha de alta velocidade em Bitola Ibérica para entrosar com a rede convencional, não me parece aqui, a julgar por estes estudos, não me parece aqui muito óbvia. O documento, inclusivamente, o documento da CP para o caderno de encargos para estes estudos, refere mesmo a palavra transbordos em Coimbra entre a rede convencional e a alta velocidade para se fazerem ligações, por exemplo, para a Beira Alta. E isso não é de todo desejável porque qualquer transbordo é sempre um desincentivo à utilização do transporte público. Mas, por exemplo, não fala, por exemplo, em fazer-se comboios de Figueira da Foz-Lisboa, em que o comboio vem pela linha do Oeste, da Figueira da Foz até a Leiria, e entra na linha de alta velocidade. Não fala, por exemplo, em fazer comboios da linha do Oeste, com partida em Lisboa ou nas Caldas da Rainha, com destino ao Porto e que em Leiria entrasse na alta velocidade. E, portanto, isso parece-me um bocadinho preocupante, o não aproveitamento desta grande autoestrada ferroviária que seria a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Depois, estes estudos são também omissos em relação ao Douro e ao Oeste, mesmo para serviço convencional. Não se fala na reintrodução do serviço regional na linha do Sul. Também não se fala na reintrodução do serviço de passageiros para Sines. E aí não me venham falar na ausência de infraestrutura, porque não há estação em Sines, etc., porque também estes estudos são perspectivos no sentido em que já estão a contar com linha de alta velocidade e com nova infraestrutura que nem sequer foi iniciada, portanto, pela mesma razão, poderiam também perspectivar a abertura do serviço de passageiros para Sines, e, portanto, há aqui algumas falhas que me deixam preocupado. Mas, como disse, este artigo, quando eu o escrevi, fez-me sonhar com estas relações todas, mas eu creio que a CP vai continuar a afundar-se, é o termo certo, porque neste momento os comboios já não chegam a horas, volto a dizê-lo, não chegam sempre porque são suprimidos, andam sujos, andam grafitados, e a CP tem a mesma matriz horária há décadas, não consegue inovar, e portanto o papel é uma coisa ótima porque aceita tudo o que lá põem dentro, mas eu duvido da capacidade da empresa sair deste estado comatoso.
Carlos, e também não há lá nada a referir a Beja Funcheira, por exemplo, serviço regional ou outro tipo de opções. Não. E o Carlos é muito sintomático o que o Carlos disse e também faz lembrar um texto que o Carlos escreveu há muito pouco tempo, que é sobre a questão das estações, do serviço de alta velocidade estarem afastadas das cidades. Temos esta pista sobre a necessidade de transbordos entre o comboio de alta velocidade e a linha convencional. E quer dizer, quando se começa a pôr transbordos, quando se afastam as estações de comboios das cidades e depois vemos os terminais rodoviários bem pertinho do centro das cidades, a pessoa começa a questionar-se. Então isto é a aposta no comboio? É isto? É a estação no meio do nada? E depois sem serviços como deve ser para se chegar aos centros das cidades? Quando noutros países já se corrigiu esse erro e se metem as estações no centro das cidades, nem que seja a nível subterrâneo, como há em Vigo, como há em Madrid, como há em Barcelona, como se está a fazer noutras cidades espanholas e noutros países? É esta a grande aposta na alta velocidade? Se é para isto, não sei se vale a pena, sinceramente, porque é desperdiçar. E depois, ao mesmo tempo, temos os terminais rodoviários sempre bem instalados no centro das cidades, ponta a ponta, de centro a centro. É assim que querem que as pessoas andem de comboio e depois vão para desabrigos, como em algumas linhas. Assim não vale a pena, lamento imenso. Para fechar este episódio, uma recomendação de texto escrita, uma reportagem feita pelo Carlos Cipriano em Santa Apolónia, que Carlos Cipriano fala de uma história bem curiosa. Foi juntar 3 das 4 primeiras assistentes de bordo da CP, que entraram ao serviço em 1969 no TER, o comboio diurno que ligava Lisboa a Madrid, numa altura em que essa viagem tinha até algum glamour e, portanto, contrataram 4 jovens que tinham acabado o curso no então Instituto das Novas Profissões, que falavam várias línguas e que iniciaram a sua vida laboral nas informações em Santa Apolónia, nas informações ao público, e também em viagem no TER entre Lisboa e a estação fronteiriça de Marvão Beirã, e depois do outro lado entravam as colegas espanholas, as azafatas, que faziam o resto da viagem. Gostei muito de conhecer as senhoras, que voltaram 50 anos depois a Santa Apolónia, das 4 uma já faleceu. Confesso que foi uma manhã muito agradável conversar com as 3, reviver as suas histórias no TER, e pronto, é daqueles momentos em que, como jornalista, é muito reconfortante, porque é um trabalho que se faz com muito prazer, e eu gostei muito de conhecer estas 3 senhoras e de rever a viagem nesse comboio pequenino, que eram só 2 carruagens, mas que na altura ligava Lisboa a Madrid em 10 horas. Hoje não tem melhor do que agora. 2 cidades. Ainda que se faça a viagem em menos tempo. E também reviver as tuas próprias histórias, de alguma forma. Porque eu fiz essa viagem várias vezes, fila várias vezes entre Lisboa e Madrid. Fiz também muitas vezes entre Lisboa e Castelo de Vide e entre Lisboa e Marvão Beirã. Eu confesso que preferia o Lusitano Expresso à noite, porque era mais divertido. Na altura eu era bastante jovem, e, portanto, as viagens do Lusitânia, sobretudo na carruagem restaurante, eram muito mais divertidas. Durante o dia, quando vinha de Madrid para Lisboa, etc., a viagem, confesso, era um bocado monótona, apesar do muito conforto que o TER oferecia. Portanto, era um dos pouquíssimos comboios na época que tinham ar-condicionado. Mas, enfim, 10 horas entre Madrid e Lisboa, a atravessar a planície espanhola, aquela paisagem castanha, de facto, o que eu notava realmente é que os passageiros, sobretudo os estrangeiros, quando chegavam a Portugal e, portanto, quando chegava ali, depois já a seguir a Abrantes, a proximidade do Tejo, animava muito a viagem, porque já havia vistas, já se podia recriar a vista, não é? Até então a viagem era sempre muito monótona, e então, quando nos aproximávamos de Vila Franca de Xira e de Lisboa, quem pela primeira vez visitava Portugal ficava de facto fascinado com a paisagem que se avistava das janelas do TER. Viva o comboio! É pena que hoje seja uma memória do passado e que não haja uma ligação direta entre Lisboa e Madrid. Daqui a uns anos está prometida, já com alta velocidade. Até lá, resta-nos o autocarro, o avião, o automóvel, ou mudar 3 vezes de comboio. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Diz-me. Mas espera, porque pode ser que das próximas eleições saia alguma coisa que eventualmente mude isto. És um otimista, Diogo.
Da minha parte é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Até a próxima. Boa viagem. O público fica no ouvido. Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net.